Olá, pessoas! Aqui é o Matheus Cabot, da Casa de Ania. Chegamos ao final de mais um ano e antes de falar do solstício, eu queria comentar, trazer à tona que tivemos nesse ano o grupo de estudos da Casa de Ania. Se vocês que acompanham aqui pelo YouTube não souberam, convido vocês a seguirem a nossa página lá no Instagram, onde houve uma comunicação mais ativa sobre esse grupo de estudos. Foram 5 encontros orgânicos, mas em que conversamos, trocamos inspirações, pequenas práticas em torno dessa divindade que nos conecta. E teremos no ano que vem a sequência desse trabalho, talvez num outro formato, mas enfim, será comunicado ali no Instagram também. Mas hoje vamos falar sobre o solstício de verão. Solstício de verão, que é a chegada da estação para gente aqui no Hemisfério Sul no dia 21 de dezembro, no Hemisfério Norte, e portanto um guia também para as práticas de Ania ali na Irlanda, em torno desse mesmo período em junho, dia 21 de junho. Uma data dedicada a essa, que é conhecida como A Brilhante, em sua terra, ali em Nocânia, Limerick. Fala-se muito sobre como no solstício de verão, no dia de São João, as pessoas acendiam tochas em homenagem a essa divindade. E para a gente falar do solstício, aqui no Rio é interessante, onde eu vivo, que a gente vem de uma sequência de chuvas, 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 e amanhã está previsto como um salto de 10 graus. Amanhã está previsto um dia de extremo calor. E é legal ver essa expressão tão potente do solstício, né? O solstício que é o dia mais claro do ano, o dia mais quente do ano, demarca o início do verão. E aí fica o convite para nessa data não só celebrar Anya, como ela era celebrada e recriar essas práticas de acender tochas, por exemplo, mas como uma oportunidade para rememorá-la de um modo geral, de lembrar do seu brilho, lembrar do seu poder, lembrar da sua força, da sua magia de alguma maneira. Falando do solstício em especial, era dito que as pessoas acendiam tochas nessa data. Região de Nocânia, a colina de Anya, hoje situada em Limerick, é ali no sudoeste da Irlanda, província de Munster. E aí tem uma simbologia desse fogo iluminando as plantações e entre os gados também, pedindo luz e iluminação nessa noite mágica. Também uma simbologia do próprio fogo de Anya abençoando e permeando essas terras e esses gados. E tem uma lenda, um mito que eu gosto muito sobre essa noite, que diz que certa noite, certo São João, em certa noite de solstício, um dos moradores de Nocânia falece e toda a comunidade está em luto. E é interessante porque diz que nessa noite, com a comunidade em luto, sem forças para celebrarem Anya, ela própria é vista fazendo essa procissão. Anya é vista com fadas atrás dela, fazendo essa procissão das tochas. Então tem-se uma inversão. Eu vou colocar aqui nos comentários a publicação onde vocês conseguem ler sobre essa passagem. Mas é interessante porque Anya é vista acendendo essas tochas para a comunidade. Então, se em todos os anos a comunidade acendiam tochas para ela, nessa noite em especial foi o momento de Anya honrar também a comunidade, uma relação, uma magia muito familiar, muito cotidiana, uma relação muito de soberania daquela localidade. Para mim é sempre um mistério como Anya, que é uma deusa com uma geografia muito específica, ela é a rainha da sua colina, ela é a rainha das fadas de Munster, dessa província. Como que a gente empresta essa magia que é regional e ela expande através, claro, da modernidade, da contemporaneidade, da ascensão da internet, enfim, como aqui, imagine, na América do Sul, no Brasil, a gente empresta toda essa magia dessa região para celebrá-la também. E essa magia que funciona, essas bênçãos que chegam, esse culto de Ana que se fortalece também aqui, tão longe de sua terra. Esse é o mistério, né? Como que os deuses atravessam os limites da geografia que são impostos pelo homem, né? Essa ideia dos limites entre os países e as nações, isso é uma coisa do humano, né? Mas como que nos mistérios das divindades, essa soberania, que é tão regional quando a gente fala das divindades irlandesas e celtas, né? Como que esse conceito se expande e aqui no Brasil também celebramos a Nidilacânia no solstício de verão. E é interessante também quando a gente faz a inversão dos polos, né?
A data de Ania, o Anuário da Grande Mãe de Mirella For, por exemplo, traz o dia 15 também. 15 de junho também é uma data associada a Ania de Nocânia. Uma semana ali antes, de fato, do solstício. E quando a gente inverte o calendário, a gente puxa essa celebração para dezembro. Lá no Hemisfério Norte, em Nocânia agora, por exemplo, provavelmente a Ania não é celebrada lá no solstício de inverno. Mas a gente aqui no Hemisfério Sul estamos celebrando. E como que acontece isso, né? Eu confesso que de forma pontual eu honro a divindade nas duas polaridades. Não celebro o solstício de verão durante o nosso inverno ali em junho, mas lembro dela, porque sei que na terra dela fogo está queimando. Ania, ela é descrita como a rainha do sol, o seu nome é Ania Cliac, né? Ania das tochas, Ania a brilhante, mas ela tem uma irmã, Grian, que é o próprio sol. E diz que Ania e Grian, elas dividem esse topo de tecer o sol. Ania, em algum aspecto, ela é a tecê-la também. Diz que ela sobe a sua colina, a colina de Nocânia, lá ela se senta e fica tecendo os raios do sol, na parte mais clara do ano, primavera e verão. Quando chega o outono e inverno, Ania desce e Grian sobe para tecer o sol na parte escura do ano. É interessante porque muitos se questionam para onde vai Ania nesse período, e é sabido que Ania também tem o lago de Gur, né, o Logur como sua terra sagrada, e ali ela adentra o lago, repousa numa raiz de teixo e fica tecendo o seu manto verde, fica tecendo a sua soberania, fica tecendo a natureza durante a parte escura do ano, e ali acontecem outros trabalhos de cura, enfim, uma Ania muito mais lunar, inclusive. Se eu ainda não falei, falaremos disso em algum momento aqui no canal. Mas no solstício de verão é quando a Ania sobe, na parte clara do ano, primavera e verão. E aí no solstício de verão é quando Ania está em seu esplendor máximo. Eu gosto de dizer que Ania ela faz parte dos deuses brilhantes, né, dos Tuatha de Danann. E dentre os brilhantes, ela é a brilhante, ela é a mais brilhante. E no solstício de verão é quando o seu brilho está no ápice, no esplendor. Então ela não só vem junto aos deuses brilhantes, não só ela tece o brilho durante toda a primavera, mas quando chega o solstício de verão, é quando esse brilho estoura. E é quando o seu poder eclode. É como se fosse uma erupção. Então é uma data muito sagrada para honrar esse brilho. A gente costuma lembrar de Ania todos os domingos, que é um dia associado ao sol. Todas as manhãs, quando o sol nasce, eu sempre convido as pessoas a olharem para o sol e lembrar que ela está lá fazendo esse trabalho de tecelagem, essa honraria. O sol, ele nasce todos os dias do ano. Logo, Ania está conosco todas as manhãs, né? Toda manhã é um dia de recomeço para a gente, é um dia de honrá-la. Mas esse dia, o solstício de verão, é quase como um gozo da própria vida, né? É quando Anya está explodindo em brilho, em fogo. Ela com seus cabelos de fogo, com o brilho do topo de sua cabeça. Então é uma data para a gente lembrar o quanto ela é poderosa. Anya que conquistou Nocânia sozinha, derrubando 5 tribos de homens com o poder da sua magia. Desacreditada talvez pelos seus irmãos, mas que comprovou o seu poder e tomou essa colina para si por toda a eternidade. Essa história eu já falei aqui no canal. E hoje temos Nocânia mantendo viva a memória dessa fada, hoje deusa, né, cultuada ao redor de todo mundo, porque um dia ela teve que provar o seu valor. Ela que, quando sofreu uma tentativa de destituição de sua soberania por um rei Ailio, arrancou-lhe a orelha com os próprios dentes, sujando-se de sangue, mas esse é o poder dela na defesa da soberania. O fogo dela vem para defender o seu próprio corpo, defender a sua terra, defender os seus também. Esses que ela protege, uma vez que ela os celebra também acendendo tochas em honra ao seu luto. Ela é a rainha do brilho, ela que quando você olha, você tem 3 destinos possíveis. Ou você se cega, ou você morre, ou você se torna um poeta. Ania, ela é uma deusa que balança entre a sedução e o mistério, entre o brilho extremo e também a inabilidade de ver, né, da poesia, do não dito, dos mundos das fadas. E nessa data do solstício de verão, fica o convite para que a gente leia suas histórias, busque reconectar com ela, busque trazer para a gente também um pouco desse brilho. O que eu gosto de fazer? Onde mora o meu prazer? Onde vive a minha potência, né, enquanto ser humano? Onde está o meu gozo do sexo, mas também pela vida? O que eu preciso curar em mim? Onde está a minha autoestima? Onde eu encontro a minha beleza? Onde está o meu poder? Para a gente,
o solstício de verão cai aí num período civil muito importante, que é próximo da virada do ano, que é quando a gente já faz os serviços de reconstrução do que eu quero, de quem eu sou, de quais são os meus planos. E é muito rico para a gente ter Ania como matrona desse período, trazendo esse sol que em janeiro aqui no Brasil estoura também, né? Do calor extremo e como a gente pode beber desse calor para alimentar os nossos projetos, alimentar a nossa autoestima, aproveitar essas férias que vêm com o verão para nos embebedarmos da natureza, nos embebedarmos do sol. Quem tem a possibilidade de ir na praia, de se banhar de mar ou de fugir para a mata, né, para a montanha, para as colinas também. É um período de celebração, de festa, e a Ania mora nessa festa também, né? A Ania mora na alegria, no sexo, no gozo, na independência, no poder pessoal. O que você quer fazer? É algo que vem do seu coração? É um desejo que vem do seu corpo, né? Que vem do seu self mais jovem, que vem do seu eu animal, que vem do seu eu criança? Que desejo é esse que o seu corpo pede? A Ania mora na realização desses desejos também. Então, desse solstício de verão, gostaria de pedir que vocês não se esqueçam dela. Que vocês olhem para o céu, nem que seja por alguns minutos do seu dia, e vocês se deixem banhar. Tem uma prática que eu gosto muito, eu tenho um leque amarelo, um leque de sabaná, né? Dedicado a ela. Você pode untar, você pode magicamente agir sobre esse leque, dedicar a Ania de Nocânia, colocar esse leque para tomar a luz da lua ou a luz do sol. E eu gosto de que toda vez que eu preciso sentir esse brilho de Ania recaindo sobre mim, mesmo que seja num dia de chuva, eu abro esse leque e me abano, visualizando este brilho do sol vindo sobre mim, entoando um canto para Ania de Nocânia, e aí eu sinto ela me banhar. Ania de Nocânia, ela é descrita como a mulher mais bela que já existiu, seus cabelos são de fogo, ela tem o brilho acima de suas cabeças, ela que era descrita como uma ninfa muito bela, muito encantadora. Os homens e todas as pessoas que olhavam para ela se encantavam tamanho a sua beleza. Talvez por isso muitos se cegavam, porque o seu brilho ele era tão intenso, ele era puro fogo, era pura fada, pura magia, que podia enlouquecer, cegar ou mesmo matar aqueles que ousassem olhar em seus olhos. Celebremos Ania de Nocânia neste solstício de verão para que vocês não se esqueçam que nós somos também isso. Todas as pessoas, todas as bruxas, sacerdotisas, têm suas potencialidades, têm seus talentos, têm suas paixões. Então, nesse solstício de verão, que pra gente casa também com um período de bastante reclusão com o final de ano, fica o convite para que a gente se lembre de onde mora o nosso brilho, o nosso poder, as nossas aptidões, os nossos sonhos, a nossa poesia de alguma maneira. Não se esqueçam e não nos esqueçamos, eu também, de quem somos, do que queremos, do que precisamos fazer para ter o que queremos. Onde está o nosso querer? Né? O nosso querer, ele é válido. Na nossa individualidade, ela precisa ser celebrada. A nossa soberania também. Onde está a nossa soberania? Esse é um questionamento essencial para quem é devoto de Ania de Nocânia. E assim eu lhes questiono e assim eu lhes desejo bênçãos em nome dela que brilha acima de nós todas as manhãs. Ai, Ania de Nocânia, nesse solstício de verão, que recaia sobre as terras do sul, chamamos o seu brilho, que você toque a nossa pele, nos lembrando do nosso brilho. E para aquelas pessoas que estão pobres do seu próprio brilho, que carecem do seu próprio brilho, que você empreste o seu brilho do sol para preencher cada célula do nosso corpo com o seu brilho mágico, rainha fada, para que pouco a pouco nós possamos reconstruir e curar o nosso brilho individual, para que ele floresça, você possa seguir iluminando outros cantos e outras pessoas que careçam dessa cura também. Em seu nome eu peço, chamo e distribuo esse brilho para toda a nossa comunidade, para aquelas pessoas que chamam pelo seu nome e por aquelas que ainda virão a chamar. Abençoada seja, ó Rainha Brilhante, a Rainha das Fadas. Te louvamos, te amamos, te celebramos nesse dia sagrado. Honrada seja, que assim seja. Bom solstício de verão e até breve, pessoal.